Boa noite para você que nos vê e nos ouve através da Web Sul TV. Estamos começando aqui mais um estudo da Palavra de Deus, o estudo bíblico que nós vamos fazer hoje. Eu vou brevemente me apresentar para você que está me vendo, me ouvindo. Meu nome é Eduardo, sou ancião da Igreja Adventista Central de Carazinho e já passei por algumas outras denominações e estou na igreja já há 20 anos, mas vim de outras denominações, já passei por outros caminhos. E estou aqui para tentar juntos estudarmos a Palavra de Deus e levarmos um pouco de conhecimento para nossas vidas e repartir esse conhecimento com você. Boa noite, amigos. Meu nome é Patrick Pimentel. Eu atuo hoje como um dos anciãos da Igreja Adventista de Carazinho. E estou aqui para conversar aqui com meus irmãos, com meus amigos, irmãos, a respeito da Palavra de Deus, para a gente poder aí, vamos dizer assim, contribuir. Vou contribuir aqui com meus 5 centavinhos, na Palavra de Deus aí, para que todos nós, embora não saibamos tudo, mas eu acredito que aquilo que a gente aprende, devemos aplicar, Então, hoje nós vamos conversar bastante coisa aqui sobre a Palavra de Deus e que possamos ser edificados. Olá, você que nos acompanha aí do outro lado. Nós estamos aqui para mais um estudo através da TV Web Sul. Eu me chamo Elias Nascimento, sou um dos anciãos da Igreja Adventista Central de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Aliás, hoje o nosso programa está recheado apenas de anciãos, Somos em 3 anciãos hoje para debatermos mais coisas da grandeza de Deus, aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O estudo de hoje ele vai se basear em cima de parábolas, Nós nos deparamos com parábolas durante os estudos dos 3 evangelhos, dos 4 evangelhos, E a parábola que nós vamos debater hoje é sobre a parábola do semeador, que Cristo ofereceu em uma certa ocasião nos seus 3 anos de ministério. Nós estaremos hoje estudando sobre Mateus capítulo de número 13, é onde está registrado a parábola do semeador. Nós sabemos que parábola é algo que ele é inventado, é uma história inventada com o objetivo de transmitir um conhecimento, de transmitir uma advertência ou de transmitir sabedoria. E nisso Cristo ele era um expert em oferecer sabedoria, em oferecer conhecimento, tudo em nosso benefício para a nossa salvação. Então no dia de hoje nós estaremos tratando, eu, o Mantovani e o Patrick, da parábola do semeador e gostaríamos muito que você nos acompanhasse atentamente, porque hoje nós traremos aqui um pouco de conhecimento à luz da Palavra de Deus. Bem, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de oferecer para você um presente da Web Sul TV. Esse estudo bíblico ouvindo a voz de Deus de forma gratuita para você. Ele é um guia de estudos que você vai poder, junto com a sua Bíblia, onde você estiver, com a Bíblia no celular, a Bíblia papel, de qualquer forma, você vai poder também estudar um pouco a Palavra de Deus. Se você tiver interesse nesse estudo, você vai acessar, aqui no nosso canal vai aparecer o telefone e o contato, que você vai entrar em contato aqui com os estúdios e nós estaremos enviando para você gratuitamente esse estudo. Você não vai pagar nem a postagem. Você vai receber esse estudo e você vai estudar na sua Bíblia, na sua casa. E aqui ele leva a algumas perguntas que você vai procurar as respostas na Bíblia e você vai ser muito beneficiado com esse estudo. Então eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de oferecer para você o estudo ouvindo a voz de Deus. Como o nosso colega e ancião Elias já comentou para você, nós vamos estudar hoje a parábola do semeador. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você para nós, como sempre fazemos aqui, pedirmos a intervenção divina para que nos abra o entendimento e o nosso coração para nós entendermos o que nós vamos estudar hoje. Então eu vou passar a palavra para o ancião Patrick
que ele vai fazer uma oração conosco e com você. Onde você estiver, não importa se você está na sua casa, num hospital, se você está em algum local aberto ou numa parada de ônibus, eu não sei, que você possa fechar seus olhos e junto conosco fazer essa breve oração para que assim possamos entender o que nós vamos estudar aqui hoje, porque é como nós sempre fazemos aqui, nós não abrimos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e não estudamos ela sem pedir a intervenção de Deus e a intervenção do Espírito Santo, para então assim nós termos mais entendimento do que Deus quer ensinar para nós. Patrick, por gentileza, nos dirija a uma breve oração com os nossos ouvintes e aquelas pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Vamos orar? Você aí onde você está, se puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido que estás nos céus, nós te rogamos nesse momento que o Senhor esteja conosco para o estudo da Tua Palavra. Amém. É muito bom ter esse livro, Senhor, para nos orientar, nos dar as diretrizes da nossa vida. Com ele, Senhor, nós podemos caminhar seguros. Claro, se o Senhor nos ajudar com Teu Santo Espírito a seguir, e isso é o que o Senhor mais quer e mais pode fazer. Depende mais de nós do que de Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. E que hoje o Senhor possa nos alegrar com o entendimento da Tua Palavra e trazer alegria, esperança e salvação para aqueles que estão ouvindo, Senhor. Transforma as nossas vidas pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para iniciar o tema de hoje, então, eu convido a você que abra a sua Bíblia. Se você estiver com ela disponível no momento, você pode abrir em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos estudar, então, a parábola do semeador. Assim diz o texto bíblico. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a parábola do semeador. E agora eu convido os meus irmãos aqui que estão comigo, o Mantovani e o Elias, para a gente começar então a tirar as lições desta parábola, o que Jesus quis dizer para aquele público e o que ele quer dizer para nós hoje. É interessante dizer, amigos, que uma grande multidão se achegou perto de Jesus. E hoje nós sabemos que muitas pessoas estão realmente se achegando a Jesus. Mas às vezes as intenções dessa aproximação com Cristo, elas são diversas. E eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso, o que vocês pensam sobre essa questão. Bem, as pessoas às vezes, Patrick e Elias, o que ocorre? Eu já ouvi algumas pessoas me dizer assim sobre essa parábola: mas isso foi escrito há muito tempo.
Isso não é para o meu tempo agora. Isso não é o contexto que eu estou vivendo. E, no meu entendimento, ele é para o nosso contexto. Ele é para o contexto sempre da vida humana na Terra. Fala de semente, né? A semente é a mesma. O semeador é o mesmo. Só que ali havia uma multidão. E é importante nós fazermos algumas observações nesse contexto bíblico. Que, primeiro, quando Jesus fala através de parábolas, ele usa o cotidiano das pessoas. Então, se fosse hoje, talvez ele usaria outros termos do cotidiano do nosso dia a dia. Mas como era naquele momento da história humana, ele usou aquele contexto. E ele não poderia falar se não usando objetos ou situações ou práticas ou costumes ou até o dia a dia daquele povo. Então ele usou a parábola como semeador, que é uma das parábolas, tem várias parábolas, como uma forma didática. É como um professor que bola uma aula de matemática ou português, ou história, ou geografia, enfim, e ele bola essa aula de uma forma mais lúdica, para que aquela criança ou aquele adolescente entenda o que ele está aprendendo. Então isso é uma didática. Só que nós estamos falando de Jesus, filho de Deus, o Deus homem, que esteve entre nós em forma humana. Então ele tinha que usar o material que ele tinha. E o material que ele tinha era o cotidiano das pessoas. Então, por isso que eu digo que nunca, jamais a palavra de Deus ela é vazia ou ela não é para o nosso dia a dia. Ela é escrita num contexto. Mas se você faz a leitura com fé, você faz a aplicação da parábola para o teu dia a dia, você vai ver que tem lições. Eu, particularmente falando, já vi várias vezes a parábola. Ela aparece em Lucas, ela aparece em Marcos. A parábola do semeador, ela aparece lá, se você pegar a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, né? Mateus 13, é onde você leu agora. Ela aparece também em Marcos capítulo 4. E ela aparece também em Lucas capítulo 8. O que ocorre? São 3 autores bíblicos diferentes, porque Deus sempre respeita o autor bíblico. Isso eu acho interessante. Deus respeita as nossas limitações, assim como Deus respeitou as limitações daquelas pessoas, daqueles 3 discípulos naquele momento. Então, se você lê a parábola do semeador nos 3 livros, você vai ver uma dinâmica diferente na mesma parábola. Por quê? Porque eram pessoas com culturas diferentes, com estudos, uns talvez um pouco mais estudados, outros menos estudados, contextos de vida diferentes, assim como é o nosso hoje. E quando falo em palavra multidão, na multidão tem muita coisa. Quando você está no meio de uma multidão de um estádio de futebol, tem pessoas que vão agir de um jeito e outras de outro jeito. Quando você está numa multidão de pessoas num metrô ou numa parada de ônibus, né? Eu morei já em algumas metrópoles e andei de metrô, e como eu nasci no interior e fui para a capital, eu ficava apavorado, porque ali tu entrava dentro daqueles vagões lotados ali no horário de pico da manhã, nós parecia lá uma sardinha dentro daquelas latas ali, mas eu olhava ali várias tribos. Então tinha ali alguns com vestimentas diferentes, outras pessoas com, vamos dizer assim, diferentes sotaques até tinha diferenciados. E quando você fala em multidão, você fala em diversidade. Então, dentro do contexto bíblico que foi escrito a parábola, ou que foi vivida a parábola, ela tinha um contexto que tinha diversidade. E eu gostaria até de fazer uma provocação agora. Provocar o Elias ali, para o Elias falar um pouquinho mais sobre essa diversidade de pessoas, seres humanos que estavam nessa multidão. E aí eu tenho certeza que você que está nos ouvindo e nos vendo agora, você talvez vai se identificar com algumas dessas pessoas que estavam naquela multidão que ouviu essa parábola. Elias, por favor, nos ajude a interpretar essa questão
dessa multidão que estava lá? Veja bem, como o Patrick iniciou falando, como ele iniciou lendo, o texto de Mateus, do capítulo 13, ele começa dizendo que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Da casa de quem? Da casa de Pedro. Pedro morava em uma cidade chamada Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Ele saiu e foi até a beira-mar, até a praia. Só que o texto não diz que ele chamou alguém. O texto não nos revela isso. O texto nos diz que reuniu-se uma grande multidão junto de Cristo. Ali tinham pessoas de diversas idades, com pensamentos diferentes, com necessidades diferentes, mas a pergunta é: o que levou essas pessoas a estarem ali reunidas junto com Cristo? O que nós sabemos através da palavra de Deus, através da Bíblia, das Escrituras, é que aquelas pessoas elas tinham interesses distintos. Quem sabe uns queriam se alimentar, quem sabe outros estavam em busca de um milagre, de uma cura. Sabemos também que com certeza haviam os curiosos ali no meio. Porém também sabemos que tinham aqueles que estavam ali em busca de um deslize de Cristo para acusá-lo. Tinham pessoas com todas as intenções. E Cristo começa a oferecer a elas esta parábola, a parábola do semeador. Porque ali tinham pescadores, mas também tinham um grande número de agricultores. E a parábola do semeador ela foi oferecida porque era uma forma didática de Cristo ensinar alguma coisa àquelas pessoas, em especial aos discípulos. Pela Bíblia nós entendemos que a parábola ela foi mais para os discípulos do que para a própria multidão. Não é verdade? Então Cristo ele se dirige àquelas pessoas com tal parábola e, de certa forma, eles acabam não entendendo. Mas por que eles acabam não entendendo esta parábola? Porque eles não estavam, segundo as explicações depois de Cristo, com o coração aberto, com sinceridade, para receber a boa nova do Evangelho. Cristo já estava há mais de 2 anos no meio deles, pregando, ensinando, fazendo coisas sobrenaturais, expulsando demônios, curando vida de pessoas, restabelecendo saúdes, e as pessoas ainda não o aceitavam, porque lá no meio tinham os curiosos, tinham aqueles que esperavam de repente ser alimentados, e os piores que estavam buscando um deslize de Cristo para depois o acusá-lo de alguma forma. Elias, eu penso que aqueles rabinos que estavam ali tentando acusar Cristo, talvez de alguma forma eles estavam talvez entendendo o que era para eles, mas eles fingiam que não entendiam. Então Jesus ele falava por parábolas, mas aquelas pessoas que realmente queriam saber da verdade, que não estavam interessadas ali só na, vamos dizer assim, só na comida, só no pão, só nas curas, foram buscar informações mais perto de Cristo, né? E perguntaram, os discípulos perguntaram, mestre, o que você quer dizer, né, com essa parábola? E Jesus começa a explicar, porque Jesus, a sua palavra, ela é acessível para todas as pessoas. Não é questão da pessoa ser mais intelectual que a outra, mas aquele que tiver o coração disposto a querer saber as verdades eternas, de alguma forma Cristo vai comunicar essas verdades para essas pessoas que realmente o buscam, né? E ali a gente pode até achar estranho um texto, o versículo específico ali diz que verso 13, capítulo 13, verso 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem.
de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Será que Jesus falava por parábolas porque eles já estavam predestinados a se perderem? É uma questão. Você sabe que muitas pessoas hoje acreditam nessa questão da predestinação, onde algumas pessoas foram predestinadas, segundo eles, para a salvação e outros para a perdição. Elias, tu tem alguma coisa a comentar sobre isso? Na verdade, eu quero começar falando aqui deste agricultor que, se olharmos com os olhares da teologia da prosperidade, ele era um fracasso. Foi um agricultor fracassado, porque ele semeou em 4 terrenos diferentes e somente um prosperou. A primeira semente, diz o texto, que caiu aonde? Na beira do caminho. Cai na beira do caminho, vem um desastrado e pisa nessa semente. A semente que é pisada, ela é esmagada, ela não vai germinar. Só que além das pisaduras, temos a questão das aves que vieram e arrebataram também essa semente, se alimentaram delas. A semente jamais vai nascer. Depois, a outra semente, ela cai em um solo rochoso. E diz o texto que a terra era pouca, mas apesar de que ela nasceu, por causa desta pouca terra, a raiz dela não prosperou. Ela até cresceu um pouquinho e não foi adiante. A terceira semente, ela cai em um solo que, apesar do agricultor ele ter cuidado, ter cultivado, ainda tinha algumas sementes de espinhos. E esses espinhos, eles cresceram por cima desta semente, o que acabou a sufocando e ela não prosperou. E somente a última semente, que caiu em terra boa, que caiu em terra fértil, diz o texto que ela deu fruto. E tem uma porcentagem. Deu fruto a 100, a 70 e a 30 por 1. O que esta parábola, já de cara aqui, ela oferece para quem está com o coração, de fato, aberto para a mensagem do Evangelho? Ela diz que a semente é a mensagem, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é a boa nova. O semeador é Cristo e a terra somos nós. Se nós estivermos com o coração aberto para o Evangelho e nós recebermos esta semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela prospera e ela dá frutos. Porém, se o nosso coração ele estiver fechado, envolvido com as coisas do mundo, e nós não recebermos de bom grado a semente do Evangelho, pode ser que o nosso coração seja um coração rochoso, seja um coração aonde ele tem espinhos, ou seja um coração aonde há pouca fertilidade para receber a mensagem do Evangelho. Bem, seguindo nesse raciocínio aqui que brilhantemente o Elias e também o Patrick estão construindo aqui conosco, se nós analisarmos, então, já temos alguns prismas aqui dessa parábola do semeador. Já o Elias acabou de explicar para nós que a semente é o Evangelho. E que os tipos de terra onde foi lançado, os tipos de solo onde foi lançada a semente, são os corações humanos. Aí cabe a cada um de nós nos colocarmos ali e sabermos, interpretarmos a si mesmos em que momento da nossa vida nós estamos agora. Porque o nosso coração, a própria Bíblia fala em outros textos que o coração do ser humano é enganoso, né? Então, tem momentos que o nosso coração está de um jeito e tem momentos que o nosso coração está de outro. Então, se nós, aí você que está com a Bíblia aberta aqui, os nossos colegas aqui, ali em Mateus 13, no verso 15, acompanhe comigo a leitura. Jesus estava explicando a parábola para os discípulos, mas ele fez uma colocação bem importante. Ele disse assim: porque o coração deste povo
está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus estava dizendo assim, olha, sabe por que eu falo em parábolas? Para esse povo, nesse contexto aqui, porque o coração deles é duro. Então fica aqui já minha primeira reflexão sobre essa parábola. Como está o meu e o teu coração agora? Em que contexto você está? O seu coração hoje ele é um terreno fértil para a palavra de Deus, para o semeador que quer semear? Ou o seu coração é um coração mais duro? Então, se você seguir comigo na Bíblia, ainda no capítulo 13 ali, você vai ver que ele fala da primeira semente ali. Antes, Manto, de você entrar já nessas questões ali da semente, eu posso ler mais um texto Pode. que fala do endurecimento do coração? Com certeza. No texto de Isaías, aqueles que puderem abrir, Isaías 1, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei os filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então a gente vê aqui mais que nunca que Jesus queria que eles entendessem tudo, porém aquele coração endurecido deles fazia com que eles não recebessem a palavra, não entendessem, estavam mais pautados nas suas tradições. Aquele povo esperava um Jesus que subjugasse reinos, aquele povo esperava um Jesus que formasse ali o seu império, tirasse Israel ali do jugo dos romanos, né? Então, Jesus, em resposta a isso, Jesus agora apresenta a parábola do semeador. Daqui a pouco tinha alguém semeando ali, e Jesus usa algo real que estava acontecendo e começa a ilustrar. Você ia falar agora das sementes, mano? Pode prosseguir. Seguindo esse teu raciocínio, né? Então, o coração daquele povo estava duro. O que é um coração duro? Já você que está me ouvindo e me vendo, você já parou para pensar o que é um coração duro? Isso é uma autoanálise. Cada um faça a sua autoanálise. O que é um coração duro? Para mim, um coração duro pode ser muitas coisas. Mas quando se fala em evangelho, quando se fala em palavra de Deus, o coração duro, ele tem algumas conotações. Então, por exemplo, se nós lermos o primeiro solo onde foi jogado a semente, nós já vamos ter aqui o primeiro tipo de coração que aparece nos evangelhos. Então, se você quiser nos acompanhar aí, você que está nos acompanhando aí, abra sua Bíblia lá ainda em Mateus 13, né? No verso 19, tá? E verso 20 ali. Então diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e o arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tá? Vamos parar aqui no verso 19, porque eu quero a ajuda dos colegas aqui. Não quero me antecipar aqui, porque o 20 já vai falar de um outro tipo de coração. Então, de que coração está falando aqui no verso 19? Elias está falando aqui de qual tipo de coração que é arrebatado pelo maligno. Olha só essa palavra maligno, né? Para alguém que está nos ouvindo aí pela primeira vez, aí nos vendo, talvez a pessoa fica meio até assim, nossa, o maligno, que coisa é essa? Como assim? O meu coração pode ser arrebatado pelo maligno? Por favor, Elias, nos dê um deslumbre do que é esse coração que foi semeado e que ficou à beira do caminho.
Antes de responder a pergunta do Mantovani, eu vou fazer um breve comentário em cima do versículo de número 15 que o Patrick dissertou agora há pouco. O Patrick falou aqui através do texto que o coração deste povo, Cristo falando, já dando a explicação para os discípulos, é importante que a gente entenda que a parábola ela foi lançada para todos, para a multidão, mas a explicação ela foi dada de forma muito particular, em separado somente para os discípulos. E no versículo 15, Cristo diz que o povo estava com o coração muito endurecido. Por que eles estavam com o coração muito endurecido? Segundo o que o Patrick já nos explicou aqui, aquele povo eles esperavam um Cristo, um libertador político, que iria emancipar Israel do jugo de outros povos. Mas a gente sabe que Cristo ele não veio para nos emancipar dos problemas políticos da época passada e nem dessa época. Ele veio para nos emancipar para a nossa salvação e a nossa vida eterna, nos tirar do lamaçal de pecados e nos purificar. Então o pessoal já ficou ali, digamos que um pouco desapontado, porque eles queriam um Cristo político que de repente até concedesse cargos de autoridade para aquele povo. E Cristo não veio para isso. Né? É o que pode estar acontecendo com muitas pessoas que estão com seus corações duros hoje. Vão a Cristo ou pensam que está indo a Cristo por causa de uma posição financeira, por causa de uma posição na sua vida, na sua cura, numa saúde, por exemplo. Na igreja. Alguém na igreja que quer fama. Eu sou um bom cantor, eu sou um bom orador, eu quero fama, eu quero aparecer. E aí acaba endurecendo o seu coração para o verdadeiro evangelho. E já que em cima do que o Manto falou, a partir do versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi ensinado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Já vem a primeira explicação da primeira parábola. Cristo está falando aqui daquela pessoa que endureceu seu coração quando recebeu a semente do evangelho, a tal ponto que ela não quis ouvir, não quis saber, e o pouquinho que ela poderia ter permitido que Cristo plantasse no coração dela, vem o maligno e arrebata, a tal ponto que ela perde, que ela se blinda de todo o interesse de aprender das grandezas de Deus. Aproveitando o teu gancho aqui, Elias, muito, muito bem colocado. O que ocorre, Elias, nesse coração duro, né, maligno, que o maligno arrebata? Hoje nós vivemos numa era, numa geração, por assim dizer, tá? Você breve vai ser pai. Eu já sou pai pela segunda vez, né? E eu percebo assim uma era de uma sociedade que está vindo aí, primeiro, muito imediatista, e segundo, que não quer compromisso. Então nós vemos os jovens hoje, né, não quero casar, eu quero ficar namorando eternamente, sabe? Mas quando você fala de evangelho, quando você fala de ter fé, de cultivar a fé, de participar de uma igreja, ou você ter um compromisso com Deus, que quando você começa a estudar os evangelhos e você vai permitindo, vem momentos que você vai ter certos compromissos com Deus. Deus vai te ensinando e a palavra vai te revelando e tal. E daí você chega às vezes num beco sem saída que você tem que tomar decisões. E nós percebemos que muitos corações hoje, na nossa era, no momento da decisão, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim porque eu não consigo me ajustar, ou eu não quero me ajustar a isso aqui. E aí entra o que você estava falando assim, eu recebi o evangelho, eu recebi, mas eu acho que eu vou esperar um pouco. Eu acho que isso aqui agora não é, eu não estou nessa fase da vida. Eu tenho outros planos. Eu vou esperar um pouco. Tá entendendo? É esse tipo de público que entra nessa semente à beira do caminho. Ele recebe
a semente, cai no solo na vida dele, mas ele não quer compromisso com a semente, ele não quer compromisso com Deus, ele não quer compromisso com a palavra, e aí ele está no meio do caminho, e aí outras ideias vão passar nesse caminho, e aí talvez ele vai abraçar essas ideias. E é por causa disso que Cristo diz, né, que vem o maligno e arrebata o coração dessas pessoas. Agora o interessante é que Cristo ele veio explicando parábola uma atrás da outra, né, e ele já começa aqui no versículo 20 do capítulo de número 13 de Mateus, explicando sobre a semente que caiu em solo rochoso, né? Ela caiu em solo rochoso, ela ainda germinou, mas ela não criou raízes. Quem que são essas pessoas que, no caso da parábola do semeador, que caem em solo rochoso? É aquela pessoa que ela aceita o evangelho, ela recebe o evangelho, ela aceita Cristo, mas ela não tem continuidade de vida cristã. Qualquer sopro de vento, como diz o apóstolo Paulo, de outras doutrinas, elas são feitos como meninos na fé, sendo lançados de um lado para o outro sobre todo o vento de doutrina. São aquelas pessoas que aceitam a Cristo. O Senhor faz uma mudança geral na vida delas, liberta de vícios, cura doenças, apaga pecados, deixa a casa bonitinha, mas ela não tem continuidade de vida cristã. Ela não se enraizou no Evangelho. Por qualquer luta, por qualquer dificuldade, porque eu vi um irmão falando tal coisa, porque vi o outro irmão se comportando de tal maneira, ela logo se desprende do solo, porque a raiz dela é uma raiz rasa, não é uma raiz profunda. O coração dela é um coração que ainda é rochoso. E ainda continuando sobre este solo rochoso, eu vejo assim como aquelas pessoas que aceitam o evangelho de imediato, ficam felizes, né, vibrantes, mas como eles não têm raiz, profundidade espiritual, eles levam uma vida de superficialidade religiosa. Né? Superficialidade religiosa. E uma planta que tem raízes profundas, a sua raiz ali a gente não enxerga, a gente só vê a parte de cima. Mas ela está tirando vida da terra, porque as suas raízes são profundas. Então é algo que está acontecendo ali invisível para nós. E assim é todo cristão fundamentado na palavra de Deus. Se ele tem raízes profundas, ele vai buscar no invisível, no espiritual, a sua consagração, a sua firmeza. E aqui o fator tempo foi determinante para todas essas sementes, né? Então, em algum período, elas foram afetadas, para o bem ou para o mal. Ali na primeira que a gente leu antes, né, a semente lançada à beira do caminho, fala que Satanás, né, o que faz a gente não dar frutos. Em Marcos, no capítulo 4, fala que vem as aves e pegam a semente. Como é ruim quando a gente lança na nossa lavoura ali as sementes ali e vem aqueles passarinhos e já pegam, né, tiram e não dá nada. Então o inimigo de Deus é assim, né? Então se a pessoa não tem profundidade, vive um evangelho superficial, é isso que vai acontecer. Que interessante, né? Você que está nos acompanhando aí, né? Eu, cada vez que eu escuto a parábola, cada vez que eu estudo a parábola, eu sempre aprendo uma coisa nova. É impressionante, a palavra de Deus é assim. Você pode ler 10, 20, 30, 100 vezes a mesma coisa. E aí, dependendo do prisma do pregador ou da troca de ideias que está acontecendo ali, eu sempre aprendo uma coisa nova. E na parábola do semeador não é muito diferente. E nós já entendemos aqui, então, e espero que você que está vendo e nos ouvindo também tenha entendido, né, que esses terrenos são os corações humanos. E o primeiro coração, já foi falado,
é o coração beira do caminho. E o segundo coração que foi falado é o pedregoso. Mas a parábola segue ali, nós temos mais 2 solos para analisar. E eu gostaria muito que meus amigos aqui, e que você que está nos ouvindo aí e nos vendo também entendesse mais 2 corações, para que você no final desse nosso estudo, você possa fazer a sua autoanálise e entender, mas que coração que eu estou agora? O meu coração é o coração solo pedregoso? É o beira do caminho? É o espinho? Ou é a terra boa? Então agora eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre esses corações onde a semente, a palavra de Deus foi semeada em meio a espinhos. Patrick, nos ajuda um pouquinho com essa questão dos corações espinhosos que estão aí na nossa sociedade hoje em dia. Eu vou falar um pouquinho aqui, de acordo com o que eu entendi, depois eu passo para Elias para complementar. É duro, mas Jesus falou que 75% daqueles corações não estavam bons para receber a palavra. 75% do solo não estava bom para receber. Então, essa questão aqui da semente jogada ali num lugar onde tem espinhos, vocês observaram que a semente não morreu? Eu acho que seria interessante você ler com os nossos ouvintes lá, ler na Bíblia ali, qual é o versículo ali, vamos ler juntos ali, para que as pessoas possam nos acompanhar ali. Eu acho que é o versículo 21, né? É isso? 21, vamos ver aqui. Você que está nos vendo e nos ouvindo aí, pegue sua Bíblia lá no Mateus 13, ok? Você que chegou agora. Eu cheguei em casa agora, eu acessei aqui agora, tem aí um pessoal estudando a palavra de Deus. Você não acessou por acaso, você acessou porque o Espírito Santo chamou você. E se o Espírito Santo chamou você, é porque ele tem um plano para você. Mas vai depender de você deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Então, se você chegou agora, nós estamos estudando a parábola do semeador. Em Mateus, na Bíblia Sagrada, em Mateus, no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 13. Abra lá, nós estamos estudando ali 13 e 22. O versículo agora, o 22, então, e aqui o Patrick vai fazer a leitura, e eu gostaria que você em casa, onde você estiver, no seu celular, na sua Bíblia em forma de papel também, você possa acessar isso, para você entender o contexto que nós estamos estudando hoje. Patrick, por favor, vamos fazer essa leitura juntos, então. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Tu vê, ela não morreu. A plantinha não morreu. Ela teve até um crescimento, mas foi sufocada. O que pode sufocar, Elias? A vida espiritual de uma pessoa, né? Vocês conseguem ver que entre a parábola, aliás, que entre a semente, a análise da semente que caiu em solo rochoso e a semente que caiu nos espinhos, elas fazem meio que um flerte com o precipício, porque ambas germinaram, né? E o Patrick acabou de falar sobre o cristão que é semente, que é solo rochoso, que eles tomam uma decisão por impulso de ser cristão, de se batizar por impulso, de assumir um cargo por impulso na igreja, de viver como um cristão por impulso. Paulo até fala sobre isso, né? Sobre o culto racional em Romanos 12. E aí vem a semente que caiu entre os espinhos. O que acontece? Parece que ela prosperou um pouquinho mais em relação à semente que caiu no solo rochoso, porque nos dá a entender o texto que esta planta ela cresceu ainda um pouquinho, só que os espinhos vieram e sufocaram ela. Quem são esses espinhos? Diz o texto que são as preocupações com as coisas deste mundo, com as riquezas, quem sabe com um romance que eu acabei de arrumar, e este romance, este homem, esta mulher veio e me arrebatou, me sufocou. É o espinho.
Quem sabe o espinho hoje no meu solo cristão seja aquele medo de eu perder o meu emprego e eu venha transgredir mandamentos, eu venha aceitar suborno. Quem sabe que está me sufocando hoje na minha vida espiritual para que o evangelho prospere seja a minha falta de caráter. Eu engano a minha esposa, eu engano as pessoas que tratam de negócios comigo, e aí o espinho da minha ganância ou de outras coisas relacionadas ao que eu acabei de falar acabam não permitindo que o evangelho prospere em minha vida. Vejam quanto perigo nós estamos expostos depois que nós aceitamos a Cristo. Mas nós não cuidamos com o nosso coração, que é o terreno que nós recebemos a semente do evangelho, e nós podemos acabar não prosperando. Que maravilha, né? Nossa, conhecimento aqui, eu fico feliz porque quando a gente lê sozinho a Bíblia, a gente tira nossas conclusões e interpretações que às vezes são errôneas. E às vezes nós achamos de nos aprofundar. E essa questão do sufocamento que o ser humano vive hoje é muito interessante, Elias. Porque se nós fosse fazer uma lista hoje, você que está me vendo e ouvindo aí, se você fosse fazer uma lista da sua vida hoje, o que sufoca você hoje espiritualmente falando? O que te impede de chegar a Cristo? O que te impede de estudar a Bíblia? O que te impede? Aí nós podíamos ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro listando a internet, o trabalho, a faculdade, o casamento, os filhos, os boletos para pagar, tá entendendo? Nós teríamos aqui uma lista infindável. Então esse sufocamento, ele é real, ele existe na vida de todo mundo, né? Eu sempre digo assim, há poucos dias atrás eu estava no leito de hospital, e como é ruim você estar no hospital, sabe? Eu fiz um procedimento cirúrgico e ali eu fiquei num quarto com mais 4 pessoas ali. E aí eu olhava pro teto daquele quarto e parece que as horas não passam. Mas quando eu tô fora do hospital, agora eu já tô na minha rotina, vamos dizer assim, de trabalho, enfim, de estudo, de lazer, vida religiosa, como pai, enfim, na sociedade, parece que falta horas no dia. Parece assim, tá, mas o dia tinha que ter 36 horas. Eu não vou conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer. E quando eu fiquei ali, aqueles poucos dias no hospital, olhando pro teto do hospital, eu fiquei pensando assim, nossa, a hora não passa, eu quero ir embora daqui, eu quero ir para minha casa. E aí eu fiquei analisando, e ali no celular eu acabei vendo algumas mensagens ali de alguns estudiosos da Bíblia. E eu escutei um certo pastor ali que falou assim, lá num podcast, assim que chama, né? Ele falou assim, Deus permite que você esteja no hospital. Pá, aquilo parece que foi para mim. Deus permite que você esteja no hospital olhando para um teto branco agora, porque talvez você esteja sufocado pela sua vida. Nossa, aquilo para mim foi um negócio assim, eu disse, parece que Deus mandou um anjo para esse cara falar isso agora, para mim ver isso agora, aqui deitado nessa cama do hospital. Então esse sufocamento, ele é real, ele existe, e Deus às vezes permite, em meio a todo esse sufocamento, que tu pare obrigatoriamente para fazer uma cirurgia, ou pare por um problema, né? Aí as pessoas ficam às vezes interpretando, mas Deus por que Deus permitiu isso aqui? Eu sou um camarada bom, eu sou um camarada isso, sou um camarada aquilo, não bebo, não fumo, não faço isso, não roubo, não mato e tal, mas Deus me botou aqui nesse sofrimento. Eu quero dizer para você que está me vendo e me ouvindo agora, Deus permite. Eu ouvi isso para mim foi impactante. A nossa vida nos sufoca todos os dias, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você não tenha tempo para Deus, para leitura da palavra, para oração, para fé. Deus não quer que você interaja com as pessoas. Deus quer que você fique isolado. Não, Deus quer que você interaja, mas o que acontece? Vem o inimigo, e o inimigo faz isso. O inimigo, ele não chuta cachorro morto. Ele sempre vai aonde
Tem. A Bíblia fala que onde abunda o mal, superabunda a graça. Então, muito bem colocado. E eu gostaria que o Patrick continuasse para nós aqui. Nós ainda temos mais um coração para analisar, mas se o Patrick tiver mais alguma colocação sobre esse sufocamento humano, que às vezes parece que Deus tem que tirar nós do ar e botar nós olhando para um teto branco de hospital, para nós entender que tem coisas que nós temos que priorizar diferente na nossa vida e tentar sair do sufocamento que as circunstâncias e o nosso ambiente oferece. Eu gostaria que tu me ajudasse mais nisso, Patrick. Eu queria dizer para vocês e para os nossos amigos, irmãos, que o fator determinante é o tempo. Nessa parábola aqui, o fator determinante foi o tempo. E o que foi feito com o tempo após a semente ser lançada? O que você faz com o teu tempo? Essa é a pergunta. E o inimigo de Deus, ele está aqui para sufocar o teu tempo, sufocar o meu tempo. Mas a parábola continua. E agora há um solo diferente. No versículo 23 diz o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E olha que interessante isso. O que ouve a palavra e a compreende, ele tem uma ação, ele tem uma atividade. E diz assim: este frutifica e produz 100, a 130 por 1. Ou seja, toda pessoa que entra para o cristianismo, para que almeja morar com Cristo no céu, ele entra para a vida religiosa nascendo nesse meio como um missionário. Ele não entra neste meio para ser uma pessoa ociosa, para ficar se alimentando de sermões, se alimentando de leitura da Bíblia, mas ficar na inatividade. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas frequentam igrejas para ficar ouvindo sermões após sermões e a sua vida continua estagnada? Será que eles, como diz o texto aqui, ouviram a palavra e compreenderam? Esta é a questão. Se você ouve a palavra e você compreende, Deus requer de você uma atitude. Mas essa atitude, essa força que você vai tirar não vem de você. Vem de Cristo e sua justiça. Ele pode te dar forças. Bem, amigos, pode continuar. Vai lá, Elisa. Vamos ver a tua linha de raciocínio dentro desse contexto aqui. Só para não ficar de fora do versículo 23, no início eu falei que a ótica da teologia da prosperidade, a parábola do semeador, o semeador seria um fracasso, né? Porque ele vem semeando em 3 solos diferentes e todos são fracassos. Nenhum prospera, nenhum rende frutos. E somente no último solo é que ele acha um solo fértil, lança essa semente e essa semente prospera. Ufa, pelo menos um, né? Pelo menos um solo deu certo. Mas por que este solo deu certo? O Patrick acabou de falar. O texto diz aqui, ó: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve o quê? Frutos. A palavra. O que ouve a palavra e compreende. Então isso aqui já nos traz uma compreensão muito especial de que solo que nós devemos ser e como ser esse solo. Nós ouvimos a palavra, nós temos que compreender esta palavra, desculpe, e depois de ouvir, depois de compreender, nós vamos frutificar. O Patrick acabou de falar que quando nós abrimos o nosso coração e nós aceitamos a mensagem e nos tornamos discípulos de Cristo, nós temos que ir a campo
nós temos que ser novos discípulos, né? E fazer a mensagem do Evangelho prosperar em outros terrenos e outros corações. Porque diz o texto que esta planta, ela não apenas cresceu, ela frutificou, né? Ela tem que dar frutos. Como é que eu me torno um coração ou um terreno, segundo a parábola, fértil? Ouvindo a palavra, entendendo a palavra e praticando a palavra, como está aqui no texto. Nós não podemos endurecer o nosso coração. E, amigos, nós estamos já indo para o final desta parábola maravilhosa que Cristo ensina a nós, grandes lições. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em João, capítulo 14, versículo 23. Em João é o quarto evangelho, no versículo 23, Jesus diz assim para nós: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Você gostaria que Deus, Jesus, o Espírito Santo fizesse morada em você? Eu gostaria. Vocês gostariam, pessoal? Gostaria, Mantovani? Com certeza. Com certeza. Com certeza eu quero um dia chegar no céu, Patrick, e encontrar muita gente. Mas eu quero te dizer o seguinte, que ao longo dessa minha caminhada cristã na Terra, e altos e baixos, eu descobri que nós vamos ter 3 surpresas no céu. 3 surpresas. A primeira surpresa, Patrick e Elias, quando eu chegar lá, eu dizer: uau, eu cheguei aqui. Essa é a primeira surpresa que eu descobri. E eu estou sempre aprendendo. Se Deus me der 100 anos, 200 anos, eu não sei. Ou eu morrer amanhã, eu estou sempre aprendendo. A segunda surpresa que eu quero dizer para você que está me vendo e me ouvindo, e para os nossos amigos aqui: nós vamos chegar no céu e infelizmente nós não vamos ver algumas pessoas lá. Nós vamos olhar e fazer umas análises e dizer assim: mas poxa vida, aquela pessoa que me deu o estudo bíblico pela primeira vez, aquela pessoa que me levou para uma igreja a primeira vez, aquela pessoa que me estendeu a mão no momento de necessidade, aquela pessoa que orou por mim quando eu estava doente, aquela pessoa que talvez até me ajudou num momento de dificuldade financeira, mas a pessoa não está aqui. Então essa, eu não diria que é bem uma surpresa, mas ela faz parte dessas 3 surpresas que eu aprendi. Ela vem a ser quase uma decepção, né? E a terceira surpresa que nós vamos ver lá no céu: pessoas que você, aqui na Terra, que nesse contexto desses inúmeros corações que nós estudamos hoje aqui, você pensar assim: mas essa pessoa aqui, como assim? Por que? Como? A pessoa era assim, era assado, fazia aquele outro. Talvez a pessoa mais improvável que e aquela pessoa vai estar lá. E eu tô cada vez mais aprendendo sobre isso, sabe? Então eu tô entendendo que o meu coração, ele me engana. A Bíblia diz isso. Eu não sei se o meu coração é o beira do caminho, é o pedregoso, é o espinho, ou é a terra boa. Eu quero ser terra boa. Mas às vezes eu não sou terra boa. Eu estou aprendendo isso. Estou aprendendo ao longo da minha jornada. E eu quero dizer para você que está me vendo, me ouvindo agora, eu não sei o contexto da sua vida. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei se você está passando uma necessidade financeira, se você está doente num hospital, se você está preso dentro de uma cela de uma penitenciária. Eu não sei se você está desempregado. Eu não sei se você está vivendo um câncer terminal final. Eu não sei se você está com um filho
com problemas com droga. Eu não sei. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu contexto. Eu mal conheço o meu. Mas eu quero dizer para você que não importa o contexto, Deus quer fazer terra boa. Nós vivemos aqui, onde nós estamos gravando esse estúdio que está aqui, é um contexto de uma área agrícola. Aqui a região ela sobrevive muito da área agrícola e metalmecânica também. E a agricultura aqui se fala um termo muito interessante que há alguns anos virou um jardão aqui, né? É agricultura de precisão. O que é agricultura de precisão? Não é você aumentar a área plantada. Não é você botar o melhor adubo ou fazer chover artificialmente. Não é isso. Né? A agricultura de precisão é no mesmo espaço você aumentar a produtividade. Com os mesmos recursos que tu tem, só aperfeiçoá-los, aprofundá-los e deixá-los mais precisos. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando hoje? Tudo. Você quer ser solo bom? Você quer se tornar uma terra boa que dá 30, 60, 100% de fruto? Você tem que esmiuçar o evangelho na sua vida. Mas não é só estudar ele, é viver ele. É trazer o que Deus está dizendo para você, para a tua vida, e assim você vai se tornar mais preciso nas tuas decisões. E você vai se tornar mais preciso na tua semeadura particular. E isso vai te levar a um caminho só, que se chama vida eterna, o céu. Porque eu posso sair daqui desse estúdio agora e perder minha vida ali na esquina. Mas eu tenho que fazer o meu melhor agora, porque depois eu já não sei. E eu quero finalizar da minha parte. Vou deixar para o Patrício fazer umas considerações finais e o Elias também fazer as suas considerações finais. Amigos, então nós estudamos hoje sobre a parábola do semeador. Cristo, ele nos traz preciosas informações acerca de que terreno que nós devemos ser. Perceba que foram mais sementes desperdiçadas do que sementes aproveitadas. Houve apenas um terreno que recebeu essa semente e essa semente ela frutificou. Essa semente é a palavra de Deus, é o evangelho, e o terreno somos nós. Que terreno que você quer ser? Segundo a parábola do semeador, haverá mais pessoas perdidas do que pessoas salvas. Eu quero estar no céu. Eu quero te ver no céu, mas para isso nós precisamos ter conhecimento da palavra, entender, aceitá-la assim como ela é e o mais importante de tudo, dizer: Senhor, eu te aceito, porque é o sangue de Cristo que nos traz salvação. É o seu sacrifício na cruz por mim e por você, que é a única forma de nos levar até o céu. Então você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e que Deus esteja fazendo maravilhas na tua vida espiritual. E não só na tua vida espiritual, naquilo que você também precisa, na tua vida financeira, na tua vida familiar, e que você seja feliz e abençoado. Para finalizar, então, vamos fazer uma oração? Fechamos nossos olhos. Querido Pai, obrigado por esse estudo maravilhoso da Tua Palavra. Que essa semente do Evangelho possa germinar, possa crescer, frutificar no nosso coração. Fica com essas pessoas que nos assistiram agora, fica conosco, nos ajude a crescer, a amadurecer na fé e produzir muitos e muitos frutos. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus.